Bom, e dando continuidade, pessoal, para essa próxima palestra, temos que contar um caso muito interessante, uma história muito legal aqui. Porque na busca para oferecer a experiência de compra mais simples e fluida dos seus clientes, a Arezzo implantou no ano de 2023 e 2024 as wallets da Apple e do Google, oferecidas através da Adyen, das soluções da Adyen. Nesse 1 ano e meio aproximadamente do uso de soluções, as carteiras digitais já respondem por uma fatia relevante dos resultados do e-commerce, principalmente dos aplicativos das marcas, e ocupam a 3ª posição do ranking das formas de pagamento mais utilizada pelos compradores, integrantes do grupo ASAS 2154. A unidade responsável pelo segmento de calçados e acessórios conta com as marcas conhecidíssimas como Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans, Alexandre Birman, Vicenza e Marketplaces Easymall em seu portfólio. E para falar sobre como as wallets melhoraram a experiência de compra e geraram vendas na Arezzo, convidamos ao palco ela, que ocupa o cargo de gerente de produtos digitais na empresa Arezzo e atua na liderança dos e-commerces e aplicativos mobile das marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans, Alexandre Birman, Vicenza e Marketplaces Easymall. Acumula mais de 20 anos de atuação de projetos e produtos digitais e é mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Com uma salva de palmas, por favor, Júlia Reicher, gerente de produtos digitais da Arezzo. Muito obrigado. Pronunciei correto? Seja bem-vinda, Júlia. Pode se acomodar, por favor. Julie. Muito bem, e para acompanhar a Júlia, vamos chamar então ela, que com 12 anos de experiência em vendas, gestão de contas e tecnologia, e é especialista em soluções financeiras inovadoras. Atualmente, ela atua como gerente de Account Management na Adyen, onde lidera o time focado em gerar as melhores estratégias de pagamentos para os seus clientes. Por gentileza, venha ao palco Jéssica Miller, Sales Account Manager da Adyen. O palco é todo de vocês, meninas. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Julie, obrigada pela presença, por topar aqui e bater esse papo com a gente hoje. Vou lá do Sul para vir para cá, para a gente poder falar um pouquinho aqui com o pessoal sobre carteiras digitais. E antes da gente começar a conversar aqui, te fazer algumas perguntas, queria fazer uma pergunta aqui para a nossa audiência. Quem aqui já usa alguma carteira digital? Levanta a mão, por favor. Bom. E quem aqui já trabalha em algum e-commerce que oferece esse método de pagamento? Então, vamos aprender junto aqui hoje com a Julie, na fonte, como que foi essa experiência para o Grupo Arezzo. E aí, Julie, para começar, queria que você contasse para a gente o que motivou vocês a adotarem as carteiras digitais como método de pagamento. Oi? Agora sim. Bom, gente, então, bom dia. Meu nome é Julie. Eu trabalho hoje como gerente de produto digital nos e-commerces da Arezzo, e-commerces e aplicativo. A empresa está passando por uma fase de fusão com outras empresas e deu origem aí ao Grupo ASAS. O meu campo de atuação está mais voltado na parte de calçados e acessórios femininos e masculinos também, com a vertical Arezzo & Co, que compõe, então, o Grupo ASAS 2154. Bom, a gente tem aí, começamos a conversar com a Adyen sobre a adoção das carteiras digitais em 2022. Nós, ali, como time, estamos sempre procurando como novas implementações que a gente pode desenvolver no nosso e-commerce. Hoje, a gente usa uma plataforma de e-commerce da SAP, né, o SAP E-Commerce, e ela nos dá bastante flexibilidade nesse sentido, em a gente desenvolver as nossas próprias integrações com formas de pagamento e desenvolver a experiência que a gente deseja oferecer aí para o nosso cliente.
Então, quando as carteiras digitais apareceram para nós no mercado brasileiro, a gente conversou com o time da Adyen e ficou sabendo que eles estavam trazendo essa novidade para o mercado brasileiro. E nós, como temos uma parcela muito grande hoje dos nossos acessos em mobile, para ter uma ideia, 86% dos acessos aos canais digitais da Arezzo se dá via celular, ou tanto no aplicativo quanto no responsivo mobile, fazia muito sentido a gente inovar e trazer essa forma de pagamento, já que ela está tão aderente ali ao dispositivo mobile. Acho que outro ponto aí bem relevante que nos levou a olhar para as wallets foi a questão da penetração do iOS, dos acessos via iOS no nosso ambiente, né, nos nossos canais. Hoje a gente tem aí 61% do tráfego em iPhones, nas marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans, Alexandre Birman, Zezemol e Vicenza. E é um valor bem relevante e a gente entendeu que faria muito sentido passar a oferecer essa forma de pagamento para os nossos clientes. Fora isso, também a gente começa a ver o mercado se movimentar e começa a motivar a equipe interna do tipo, vamos buscar essa inovação, vamos oferecer esse formato para facilitar a compra dos nossos clientes também. Então, é algo que o time fica alvoroçado quando surge uma novidade, querendo trazer e oferecer para os clientes do grupo também. Legal. E também é uma oportunidade que a gente não pode deixar de olhar, porque são 50 milhões de usuários no Brasil, né, então, que já usam alguma carteira digital. E o Brasil é o único país da América Latina que a gente tem os 3 players presentes. Então, Samsung, Apple e Google. Então, isso diz muito sobre a importância e a relevância desse método de pagamento. Então, Julie, você contou para a gente, né, um pouco do começo e depois da implementação. O que vocês enxergaram de impacto na prática? O que a gente observou foi uma rápida adoção, principalmente da carteira do Apple Pay aí como forma de pagamento. E acho que o que mais nos agrada e nos encanta como negócio é a taxa de aprovação, principalmente da Apple Pay. Hoje, a gente tem uma taxa de aprovação de 90%, o que é muito relevante aí para o nosso negócio. Ela é 14% maior do que nas transações que são realizadas com cartão de crédito da maneira tradicional, via gateway, adquirente, antifraude. Então, a gente consegue ser melhor sucedido aí nessas transações que passam, principalmente pela Apple Pay. No Google Pay, que é a outra carteira que a gente implantou também, a gente tem ainda uma defasagem, tem um caminho para percorrer para buscar essa relevância que a gente tem com o Apple. É um tema aí para ser trabalhado nos nossos times, mas a gente é muito satisfeito aí com essa taxa do Apple Pay em especial, e tem a ver muito com o tipo de consumidor que consome os produtos do grupo, né? Então, é um consumidor classe AB, que tem mais acesso a dispositivos iOS, né, a iPhones, é mais usuário de iPhone. Isso converge muito com o nosso público. Então, é bem relevante para a gente em termos de negócio, e a questão aí da aprovação é o que mais brilha aí, de 90%, é bem surpreendente. Muito bom. Às vezes a gente faz um super esforço para mexer 1%, só com o método de pagamento a gente conseguiu subir 14%, né? E tem o ticket médio também, né, Julie, que vocês também Sim. tiveram um aumento. A gente observou que os clientes que pagam com o Apple Pay, eles têm um ticket médio de 8,4% superior a das demais formas de pagamento. Então, também tem muito a ver com o público, com o tipo de pessoa que navega com o iOS, mas para a gente é uma satisfação oferecer um serviço que é mais fluido, mais simples para o cliente, e que vai facilitar também o fechamento do pedido, né? A gente está num mercado de moda, grande parte das transações são operações relacionadas a uma compra de impulso. Então, se a gente pode ser mais fluido no carrinho, com certeza a gente vai ter um resultado melhor no resultado, em receita, em conversão do canal. Então, para a gente faz bastante sentido facilitar a forma de pagamento ali no carrinho. Duas métricas importantes que estão correlacionadas diretamente com receita, né? Aumento de ticket médio e aumento de conversão.
receita na veia para vocês, né? Bom. E do ponto de vista do cliente, Julie, o que vocês perceberam de mudanças? A gente observou esse movimento da adoção rápida ali do Apple Pay. A gente observa que nas marcas Schutz e Arezzo, o uso entre app e site mais ou menos se equivale, não tem uma grande diferença de percentual de uso entre canais. Porém, na Vans, a gente tem um uso de 46% a mais no aplicativo do Apple Pay em relação ao site. Então, tem algumas diferenças que têm a ver muito com o tipo de público, o tipo de consumo que se faz em cada marca. Então, e o outro ponto, acho que é relevante falar aqui também, esqueci. Acho que é a própria questão aí da adoção, dos feedbacks que a gente recebeu de pessoas que vieram até nós para dizer, olha, muito bacana a experiência, queria que o meu site tivesse, até mesmo dentro do grupo, a gente recebeu vários feedbacks positivos dessa experiência de gente querendo levar para os seus e-commerces também. O meu, inclusive, super positivo. Minha fatura no final do mês que lute, porque é uma facilidade muito grande, né? Então, acho que as pessoas estão buscando cada vez mais conveniência na hora que elas vão comprar. Então, você poder comprar... e eu fui mãe recentemente, então, às vezes, né, quem já foi mãe aqui sabe, das madrugadas, olhando ali o celular. E aí scrolling ali nos produtos. Exatamente. Fui impactada, né, por uma publicidade, já vou lá, olho, gosto de alguma coisa e com um clique eu consigo comprar, né? Então, não tenho que buscar cartão, né, digitar qualquer coisa. Então, assim, facilita muito, né? E é isso que, né, no mundo que a gente vive, que cada segundo conta, a gente garantir que a gente está provendo a melhor experiência para o nosso cliente é fundamental. E de tudo isso que a gente conversou, desses resultados, Julie, o que isso indica para o futuro de pagamentos dentro do grupo? Bom, a gente está sempre olhando aí para o que surge no mercado, né, de inovações. A gente tem desenvolvido já o Click to Pay com a Adyen também, ainda não está habilitado no site, algo que a gente está discutindo internamente ainda. Mas a gente está investindo muito na parte de UX dos nossos times, e principalmente na parte de pesquisas, para a gente olhar cada vez mais para o fluxo. A gente estava falando ali antes, na palestra do Maurício Bastos, ali do questão de funil, que o funil está acabando e tal, mas ainda ele traz dados para a gente, quando a gente olha para o carrinho e para o checkout, bastante relevantes para a gente ir acompanhando e monitorando a nossa performance. Então, a gente tem explorado cada vez mais atividades de discovery e de pesquisa com o cliente para entender como a gente pode eliminar etapas, reaproveitar dados de um lugar para o outro, ao mesmo tempo, sem perder de vista a questão da usabilidade. A gente tem hoje um público que ele é muito diverso. Então, tu tem um público bem jovem em Vans, tu tem um público consumidor em Arezzo de 8 anos, de 12 anos. Ao mesmo tempo, tu tem a senhorinha lá de seus 70 anos que está com o celular na mão querendo comprar. E é um público que vai navegando de forma muito superficial, olhando as telas e querendo fechar logo o pedido, né? Então, a gente tem que achar o ponto de equilíbrio sempre entre ter uma experiência fluida, rápida, com poucos passos, mas que o cliente também, do outro lado, entenda em que momento da jornada ele se encontra. Então, acho que esse é um ponto que a gente sempre busca explorar ali, de estar sempre com um projeto avaliando ou o carrinho ou o checkout. Esse ano, a gente priorizou a questão de análise de checkout. E também um ponto que a gente trouxe esse ano para a discussão é a etapa ali de login, que todo o fluxo ali envolve demais, né? Vai dizer se a gente vai ter uma conversão maior ou menor. Então, esse ano a gente está fazendo uma análise em como a gente pode melhorar a etapa de login, talvez implementando features que facilitem recuperação de senha, uma compra sem login, que outras plataformas já oferecem. A gente está na análise desse momento aí para levar cada vez mais gente ali para a etapa de pagamento e fechar o pedido ali no fim do dia. E acho que cada clique a menos no checkout mais conversão também, né? Mais chances de converter. E agora falando um pouco de inovação, Julie.
quais são os próximos passos do grupo para continuar inovando na experiência de compra? Você comentou aqui um pouquinho, né, também com a gente, essa questão de compra sem login, enfim, as melhorias no checkout, mas o que mais que vem aí que vocês estão pensando de inovação? Bom, eu falei um pouquinho ali da formação do Grupo Asas, né? Nós estamos nesse momento de fusão. Hoje, a gente ainda tem times separados que atendem cada marca. O que a gente tem buscado cada vez mais é trocar entre esses diferentes times, porque na Arezzo a gente tem um time de checkout, na Reserva tem outro, no Grupo Soma tem outro. A gente já vinha no movimento de aproximação com o time da Reserva, e agora a gente vem também se aproximando do time da Hering e do Soma para trocar experiências. Isso é muito positivo. E também aprender com eles, né, o que já foi feito. A gente hoje opera em plataformas diferentes, então as realidades do grupo são distintas. E acho que nesse momento o foco está sendo em aprender com os co-irmãos aí e trocar experiências do que a gente já fez e deu resultado positivo. Então, tem conversas ainda para o futuro de plataforma, a gente tem conversado muito em relação a usar fornecedores comuns entre os grupos. Então, acho que a própria experiência... E a gente tem aprendido. A gente sabe que a Reserva trabalha com a wallet da NuPay. É algo que está no nosso roadmap para a gente trabalhar também. Então, essas trocas favorecem e ajudam a gente a crescer pela experiência aí que a gente encontra dentro do grupo. Então, acho que é um processo aí de aproximação e de cada vez trabalharmos mais juntos aí, né, para oferecer uma experiência de maior qualidade aí para o grupo. Sim. E é muito bom trabalhar com um parceiro que está pensando sempre em inovação. Acho que o mercado brasileiro é um mercado que se adapta muito rápido, né, visto o Pix, a todos os novos métodos de pagamento. Então, é muito bom poder trabalhar sempre assim, a gente saindo na frente, né, é muito importante. E, Julie, puxando a sardinha agora um pouco para o nosso lado, aqui da Adyen, né, como que foi essa experiência, né, de trazer esses novos métodos de pagamento usando a Adyen? Assim, acho que é consenso no grupo, no time da Arezzo, a qualidade do serviço e da entrega da Adyen mesmo em relação a suporte que a gente tem e pode contar com o time da Adyen. Então, assim, a Adyen foi a primeira empresa que ia oferecer no Brasil a questão do Apple Pay e a viabilizar que a gente adotasse, então, essa forma de pagamento, que é a mais relevante para a gente hoje, ali dentro das carteiras digitais, em todas as marcas que a gente opera. Então, é muito importante contar com um parceiro que tem no seu DNA a questão da inovação, para disponibilizar sempre o que tem de mais novo para o mercado. E acho que outro ponto bastante relevante, assim, a gente usa a Adyen há 11 anos no e-commerce da Arezzo, desde 2014. Reza a lenda aí que nós fomos um dos primeiros clientes da Adyen no Brasil. E foi o Maurício Bastos que trouxe, né, que implantou na época no site da Schutz. E eu estou na Arezzo há 9 anos, na parte de produto, e desde então é um parceiro muito confiável, que responde de forma muito imediata às dúvidas, aos problemas que a gente tem, que acompanha do início ao fim o processo ali de implantação. E também é um parceiro assim que não deixa a gente na mão nos momentos aí de grandes picos de venda. Então, nos transmite muita segurança e nós confiamos demais no serviço que a gente tem aí com a empresa para estar vendendo, né, e operando aí nos nossos canais digitais, assim, tanto o site quanto o app, assim, é assim irretocável o trabalho que eles nos oferecem. E em termos de atendimento, hoje a gente tem o Guilherme que está aqui com a gente. E é uma pessoa ótima, está sempre muito parceiro, olhando para o negócio Arezzo e trazendo sugestões e propondo novas pautas para a gente estar sempre crescendo e aprendendo com o time da Adyen também. E aí é interessante que eles têm uma experiência de mercado global, então acaba enriquecendo também o nosso trabalho na empresa. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso, esse feedback positivo em público. E acho que é justamente esse o nosso compromisso, né? Acho que você falou um pouco da estabilidade, né? De não deixar vocês na mão. Então, né, garantir que a gente tem uma plataforma unificada para garantir essa estabilidade,
A gente teve 600, se não me engano, 667 milhões de transações no dia da Black Friday. Então, com 99,9% de estabilidade, então acho que isso diz muita coisa, né? E poder trabalhar junto com os nossos parceiros em inovação, né? Então, sair na frente, então, trabalhando com as carteiras digitais, próprio Click to Pay também, que você mencionou, também fomos pioneiros nisso. E aí convido também todo mundo aí, ó, a gente está com um stand ali atrás, deem uma passadinha lá para a gente poder conversar, tomar um café. E, Julie, para finalizar aqui, que a gente tem uns segundinhos, dica aqui para a plateia. O que você diria para quem quer começar a aceitar as carteiras digitais? Para mim, assim, acho que é importante a gente partir e ser aberto à experimentação. Não a experimentação de qualquer feature, qualquer sistema. A gente tem que conhecer bastante o nosso público, as características de uso de internet como um todo, não apenas do nosso canal, saber quais sites, aplicativos o nosso cliente navega, qual dispositivo ele está conectado, para a gente entender como é a experiência nesses outros canais e como eu posso enriquecer a minha experiência no meu canal a partir dessas experiências que acontecem em outros sites, em outras empresas fora, que o nosso cliente também está navegando e também utiliza. E aí a experimentação conectada com essa questão de conhecer o público, acho que vale sempre a gente estar aberto aí a conhecer, entender o que é relevante, o que faz sentido para o nosso negócio, né? Não é uma experimentação só por testar coisas, mas que de fato prometem e podem contribuir com o resultado final aí do canal. Então, recomendo sempre que experimentem carteiras, formas de pagamento diferentes, features, fornecedores, enfim, tudo que puder contribuir aí com o dia a dia de vocês, analisando em profundidade os dados, né? Não basta só fazer um teste e não ter visão ali da onde tu quer chegar com aquele teste. E aí sempre buscar parceiros que transmitam segurança para vocês, né? Não adianta também a gente conectar com um parceiro que daqui a pouco não tem a robustez necessária que a gente precisa, porque isso daqui a pouco pode prejudicar o próprio canal, né? Então, conhecer o público, experimentar e buscar sempre um parceiro que ofereça segurança, né? E ofereça a estrutura que tu precisa para manter o teu serviço de pé funcionando. Muito obrigada, Julie. Obrigada a todo mundo pela presença. Espero que tenham gostado e bom evento para todo mundo. Eu que agradeço o convite aí. Muito bom. Now give it to me.